Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, professor Regis com vocês aqui para fazer mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo bônus, não é aquele que eu prometi para vocês, que seria sobre a continuidade do CFOP Descomplicado, mas porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, essa semana eu tive aí uma demanda de colegas me procurando para tirar algumas dúvidas em relação a balanço patrimonial, e eu vi muitas coisas lá que me chamou a atenção, inclusive alguns colegas, alguns estudantes também, ex-alunos meus. Então eu digo, eu vou fazer um vídeo aí para explicar para vocês aí como funciona esse negócio, tá? Por quê? Porque, gente, isso aí, eu nesses meus quase 30 anos de profissão, isso é algo que eu aprendi, não foi nem na faculdade, esse mnemônico que eu vou passar para vocês aí. Eu aprendi isso lá em 1900 antigamente, não lembro qual foi o ano que eu fiz o curso técnico, acho que eu tinha 17 anos. Porém, um professor muito top passou isso aí e eu aprendi da maneira que ele explicou, e é o que eu trouxe de experiência de vida para minha vida profissional. E isso tem funcionado bastante. E quando eu converso com o pessoal e explico, eles passam a entender melhor essa questão, entendeu? Porque não é só tu fazer lançamento não, contabilidade não é só isso não. Tu chegar lá, fazer lançamento, de débito, de crédito, você precisa conhecer a natureza da conta, é o que eu vou falar para vocês agora. Se você não conhecer a natureza de conta, meu amigo, tu não vai entender de contabilidade. Então, essa é a proposta, tá bom? Essa é a proposta que eu tenho para vocês hoje nesse vídeo bônus, é passar para vocês esse conhecimento da natureza de contas, tá? Então vamos lá, pouca conversa e muito conhecimento, que é o que interessa, tá? Nós vamos falar hoje só das contas patrimoniais. Quando eu falo de contas patrimoniais, nós estamos aí no plano do ativo e do passivo, tá ok? Então, contas patrimoniais quanto à sua natureza descomplicada, aqui com o professor Regis. Vamos lá, sem muitas delongas, quero falar para vocês que o patrimônio, ele possui aí dois grandes grupos, tá? Somente isso, que é o ativo, beleza? Que representa a aplicação de recursos, e o passivo, que representa a origem de recursos. Convencionalmente é isso aí, tá, galera? Eu quero que vocês guardem isso para a gente começar, tá? Guardem isso. Ativo, aplicação de recursos. Passivo, origem de recursos. Beleza? Vamos lá? Tranquilo? O ativo, como eu falei, aplicação de recursos, ele possui a natureza devedora. Mais uma informação para vocês aí, guardem isso. Natureza devedora, tá? A natureza devedora, como eu costumo dizer, é aquela que você, esse Dzinho, ele representa a identidade do grupo, tá legal? O Dzinho é a identidade do grupo ativo. E esses recursos, quando eles entram nesse grupo, esses recursos estão entrando, por exemplo, um dinheiro que está sendo injetado lá no ativo, está entrando um dinheiro, ok? Entrando um dinheiro. Então, se está entrando esse recurso, então você vai debitar essa conta. A empresa recebeu um dinheiro de um determinado cliente, ok? Ela recebeu? Então esse recurso vai entrar? Sim. Então vai aumentar o caixa? Sim. Então, beleza, vou debitar. A empresa vai efetuar um pagamento, tá? Nesse caso, ela vai ter que tirar dinheiro da empresa. Vai tirar dinheiro? Vai. Vai sair recurso? Vai. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Creditar essa natureza. Vocês entenderam direitinho? Entenderam direitinho? Beleza? Guardem isso, tá? Eu quero que guardem direitinho esse negócio aí, tá? Guardem que o ativo... que o ativo corresponde à aplicação dos recursos, então uma pequena falha aqui, mas já voltei de novo, ok? E que o passivo, que nós vamos já ver, origem dos recursos. Vamos lá, passivo. Deixa eu só passar aqui para o outro lado, deu aqui uma pequena celeuma, cortei para cá, agora eu vou passar, passivo aqui. Passivo, origem de recursos. Logo, natureza credora. Guardem isso, que é uma nova informação, ok? O que seria isso, professor? Gente,
é a identidade desse grupo do passivo, ok? Qual é a identidade dele? É o crédito, tá? É o Czinho. Então, sempre ao lado das contas vai estar esse Czinho, que é a identidade dele. Legal? Aí, quando esses recursos aí, eles estão entrando, então nós vamos creditar essa natureza, tá? Respeitar aí, por convenção, a identidade dele. Mas, Tite, eu não entendi ainda. Tá, vamos lá. Vou contrair uma dívida com um fornecedor através de compra de mercadorias a prazo. Então, quando eu compro essas mercadorias a prazo, eu não estou pagando, eu vou ter uma obrigação para com o fornecedor. Então, nesse caso, eu vou creditar a conta fornecedor. Vocês entenderam? Entenderam? O que eu quero que vocês entendam nesse momento é só a natureza. Eu não estou ensinando aqui método de partidas dobrada, tá? Luca Pacioli, não estou falando sobre isso, pai da contabilidade, não estou falando sobre natureza de conta. Estou dizendo para vocês que vocês precisam entender natureza de conta para começar a estudar contabilidade. Se não entender isso, vai ficar difícil estudar a contabilidade. Então, natureza credora está no grupo 2 passivo. Quando entra esse recurso, o fornecedor, né, comprei algo, contraiu uma dívida, então entrou essa dívida. Então, eu acredito essa conta. Ah, mas aí eu paguei esse fornecedor. Ah, então no momento em que eu paguei, saiu essa obrigação. Então, quando sai, tá? Eu coloquei aqui esse recurso que era o fornecedor lá, né, que era um recurso que eu tinha, né, para adquirir essas mercadorias, né, que foi esse endividamento que eu fiz, e agora saiu. Então, eu vou debitar isso. Eu só quero que vocês entendam essa jogadinha. Olha só, vem aqui comigo aqui. Deixa eu ver aqui. Volta aqui comigo aqui, ó. Volta aqui comigo. Eu quero só que você entenda essa jogadinha aí do entra e sai. Legal? Porque lá no ativo, quando entra recurso, eu vou debitar. Quando sai recursos, eu vou creditar, né? Quando entra, debita. No caso do ativo, quando sai, credita. E no passivo? Ah, no passivo, quando entra, né, essa obrigação, eu vou creditar. E quando sai essa obrigação, o que eu vou fazer? Eu vou debitar. A operação é inversa. Entendam isso. Se você entender isso, você já vai começar, né, top de linha. Tá legal? Vamos voltar aqui para o slide? Voltar aqui para o slide aqui. Vou, que agora que é a hora de vocês ganharem de presente esse mnemônico aí, que é a fórmula do patrimônio, galera. Fórmula do patrimônio. Olha só a fórmula do patrimônio aí de presente para vocês, ó. Tô colocando aí, ó. No grupo 1 ativo, olha o Dzinho do lado, a identidade dele, ó. Grupo 1 ativo com a identidadezinha do lado, grupo 1, certo? Natureza devedora, ó. Natureza devedora, tá seguindo aí, ó. Certo? Aí eu vou dar aplicação de recursos, tá, gente? Aplicação de recursos, ó. Onde é que estão as aplicações? Lá no ativo. Beleza? E o que é isso? O que representa o ativo? A soma dos bens e direitos. Titio, o que seria isso? Bens e direitos? Gente, bens e direitos, vamos lá. Vou explicar assim de uma forma bem fácil. Bens é aquilo que está no teu poder, ok? Tu pode tocar, se desfazer a hora que tu quiser. E os direitos? Tá, os direitos também é teu. Ele é teu, mas não está no teu poder com um grau de liquidez tão fácil assim. Titio, continuo não entendendo. Tá, então eu vou te explicar. Dinheiro que tu aplicou lá no banco, deixou lá no banco, uma aplicação, por exemplo, aplicação bancária. Estou falando de uma aplicação. Olha o que acontece. De repente, pode ser até dinheiro mesmo, né? Vai depender da situação. Mas olha só, a aplicação. A aplicação, se tu for tentar resgatar isso no final de semana, tu não vais conseguir. Aí ela vai dizer assim, a aplicação só no primeiro dia útil e tal. Então, tu já que tu quer aquele dinheiro na hora, de repente querendo fazer um negócio com aquele dinheiro à vista, tu já não vai conseguir. Aqui eu acho que voltou de novo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, tu só vai conseguir esse dinheiro a partir do momento em que o banco liberar para ti no dia útil. Então, é teu dinheiro? É. Está no teu poder? Não, está no poder dos outros. Então, tu não tem liquidez imediata. É um direito que tu tem, mas vai depender muito agora da disponibilidade do banco. Porém, na segunda-feira, né, que tu estava doido para pegar um dinheiro, de repente saiu no jornal,
nos portais da vida, né? Eu não vou falar nome de emissora aqui, mas olha só, saiu lá nos portais que o banco lá que tu colocou o dinheiro quebrou. Putz, lá vai. E agora? Meu irmão, tu perdeu aquilo que era um direito teu, né? E aí para pegar de volta, né? Não lembra do plano Collor? Os mais velhos vão saber disso, né? Que ele confiscou o dinheiro da galera toda aí, na época, né? Tanto é que isso aí foi até pro texto constitucional, e aí não se pode mais fazer isso, né? Confiscar o dinheiro da galera. Então, olha só, né? Era um direito. E aí o que aconteceu? Teu direito foi por água abaixo. Então, o bem é aquilo que está no teu poder, e o direito é aquilo que é teu, mas está em poder dos outros, beleza? Mas isso representa a aplicação de recursos. Então é assim, ó, quando a tua empresa está arrecadando, quando está entrando dinheiro ou bem, né, um bem ou um direito, vamos dizer dessa forma, quando está entrando, o teu patrimônio está aumentando, lá o teu ativo está aumentando, então nesse caso, tu vais debitar, né, vai debitar essa conta, tá? Beleza? Mas quando esse recurso, né, esse bem ou esse direito, ele está saindo da empresa, de alguma forma, o bem, você está se desfazendo de um bem ou de um direito, então logo você vai creditar, então o teu ativo vai diminuir, beleza? É assim que se faz a leitura num plano patrimonial. Já no passivo é o inverso, beleza? É o inverso, mas o entendimento é o mesmo, mnemônico aí, ó. Coloca isso na tua parede, meu irmão, decora isso que é muito bacana, beleza? Natureza lá no passivo, a identidade dele é credora. Origem de recursos. É de lá que estão vindo as origens dos recursos. Beleza? Ok? Obrigações mais o patrimônio líquido. Professor, me explique isso aí. O que seria isso? Obrigações mais patrimônio líquido. Obrigações contraídas. Tá? Obrigações contraídas. Eu falei do fornecedor agora há pouco. Que você comprou material, estoque, por exemplo, ou um imobilizado, e você deve ao fornecedor. Então, se foi a prazo, então entrou uma obrigação. Cara, se a obrigação ela tem natureza credora, né, originou esse recurso através do fornecedor e entrou essa obrigação, olha só, cara, que coisa legal a leitura aí no mnemônico, não é verdade? Então eu vou acreditar a conta. Beleza? Tudo está indo certinho, ó, natureza credora, origem de recursos, entrou a obrigação, então eu vou acreditar a conta. E a outra que eu vou debitar? E não, eu tô te ensinando natureza de conta. Beleza? Não sei para onde foi a aplicação, mas o que eu estou te explicando aqui é que, por convenção, está dando tudo certo. Entrou a obrigação. Então, beleza? E no patrimônio líquido? Mesma coisa, por exemplo, constituição do capital. Só que o patrimônio líquido é aquele cidadão lá, aquela conta, aquele grupo, na verdade, desculpa, é aquele grupo que vai fazer a equação para que a soma do ativo seja igual à do passivo. Porque, na verdade, o ativo e o passivo, eles no final, né, no encerramento do exercício, isso é uma outra história, mas para vocês entenderem, eles têm que bater, tá? 1 vai ser igual a 1, entendeu? Não pode ser 1 igual a 2, não pode ser assim, não pode, ele vai fazer essa equação, ele vai fazer bater, ok? Nós não vamos entrar no mérito dessa questão, quero que vocês entendam de natureza. Então, olha só, constituição do capital social, tá? Para entrar esse capital social, a empresa teve que se endividar, com quem? Com os sócios, então logo gerou uma obrigação para com os sócios, ok? Então, olha só, se gerou essa obrigação e ela está lá no patrimônio líquido, que faz parte do passivo, que tem natureza credora e que foi a origem dos recursos desse capital social, e ele entrou na empresa, logo eu vou acreditar, ok? Beleza? Tanto é que, olha só, na distribuição de dividendos, o que são dividendos? Cara, os dividendos é as sobras líquidas da empresa, as que os sócios têm direito pelo aquele investimento que fizeram. Né? Se eu invisto numa empresa, eu tenho de repente 100 mil reais e invisto numa empresa, eu não vou querer resgatar os mesmos 100 mil reais. Né? Eu vou querer resgatar um rendimentozinho. Entendeu?
Então são esses rendimentos, os lucros no caso que a empresa dão, é que eu vou trabalhar em cima disso para recuperar meu dinheiro de volta. Beleza? Olha só, vamos aqui na frente, tá? Esse mnemônico aí é tudo para os senhores, gente. Em resumo, o que eu quero dizer é que as contas do ativo possuem natureza devedora e as contas do passivo possuem natureza credora. Gente, coloquem isso na memória, gravem isso. Gravem pegue aquele mnemônico, bota na parede, fica olhando para ele o tempo todo. Futuros contadores que estão aí iniciando, pessoal que vai fazer o curso, né, vão fazer o exame de eficiência RC. Nas provas de concurso, eles dizem, a conta caixa, por sua origem, tem natureza credora. Aí você vai ver, aí você precisa conhecer do plano de contas, tá? Que eu vou dizer mais na frente aqui. Ó, para conhecer também, é claro, você vai ter que conhecer um plano de contas, tá? Quando eu falo bens e direitos, já deu para te ter uma noção do que é um bem e que é um direito, né? Eu já falei sobre isso. E quando eu falo em obrigação, já deu para te saber também, já ter uma noção. Mas a conta caixa, por exemplo, que eu falei que é um bem, né? Então, olha só, cara, ficou fácil. Natureza devedora, que está lá no ativo. Então, tu não erra isso. Se ele falou que era natureza credora, a questão é errada. Beleza? Aprende isso daí, cara. O pessoal que vai fazer concurso, principalmente esse concurso da área policial, Polícia Federal pede demais contabilidade. E às vezes é besteira que eles pedem. Tá beleza? Coisa fácil isso aí. Se você memorizar isso aí, você não vai errar. Nunca no Brasil. Olha só. Estou te dando aqui um exemplo do plano de contas. Olha só o plano de contas aí, ó. Ativo, natureza, ó, vou até falar aqui para vocês, ativo, natureza devedora, aplicação de recursos, ok? Olha a identidade deles aí do lado, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o Dzinho, tá? Nas contas que estão representando, ó, a conta caixa, tem um valor aí no caixa, natureza devedora. A conta banco, olha, tem um valor, a empresa está com dinheiro em conta, tá, gente? A empresa está com dinheiro em conta. Duplicatas a receber, olha aí, ó. Olha aí, duplicatas. Eu vou voltar aqui no banco rapidinho, porque, inclusive, essa dúvida, pode ser a dúvida de vocês também, né? Porque tem colegas, isso aconteceu e acontece comumente, que eu estou dizendo para vocês, volta aqui para mim. Eu gosto de olhar no olho de vocês, eu gosto de olhar no olho. Olha só, acontece. O colega chegou e disse assim, ó. Ah, mas é porque eu olhei o meu extrato bancário lá e estava o Czinho lá. Aí eu olhei aqui na contabilidade e eu achei que estava certo, porque lá na contabilidade dele estava realmente o Czinho. Aí ele olhou no extrato bancário e estava o C. Opa, beleza, tá tudo certo. Acertei, agora eu entendi contabilidade. Aí eu digo para você, nada, meu amigo. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Preste atenção. Esse Czinho que está lá no banco não era para estar lá, para falar a verdade. Naquilo no teu plano de contas. Eu falei para o colega. Por quê? Porque a partir do momento em que o teu banco está com um Czinho, isso quer dizer que a tua empresa está devendo. Ela entrou no cheque especial. Ok? Então não era nem para estar aqui, era para estar lá no passivo. Que são exigibilidades. Que é uma obrigação agora. Você está devendo a alguém. Então você contraiu uma obrigação. Ok? Então, nesse caso, esse Czinho que aparece no extrato bancário é da contabilidade bancária, parceiro. Isso quer dizer que a empresa, que o banco deve. Isso é o passivo dela. Tá ok? É passivo dela. Ela está com o teu dinheiro. Ela tem uma obrigação para com você. Então, não confunda as coisas, porque isso é contabilidade, é ciência. Então, ela contabilizou certo lá. Mas aí tu olhou para cá, já fazendo contabilidade, achando que está certo. Não, tu contabilizou errado. Tá beleza? Tu contabilizou errado. Eu estou te dizendo que o Czinho que aparece lá no banco é um dinheiro teu. Tá? Isso quer dizer que está de boa. Mas para o banco, ele está te devendo. Então, além de contabilizar errado, porque ele inverteu as naturezas, ele ainda deixou lá no plano patrimonial a conta invertida. Então, faça isso. Desfaça o que você fez, né? O entra e sai lá, desfaça tudo aquilo lá, que você vai colocar, ele vai ficar direitinho, ele vai ficar D na tua contabilidade, e quando tu olhar lá no estado bancário vai estar C, então aí vai estar correto, porque é a contabilidade bancária, que aí tu passa a ter um direito, ó, tu tem um direito e ele tem uma obrigação contigo. Legal?
Legal? É meio complicado, mas é contabilidade, meu irmão, é ciência. Se fosse assim também tão tranquilo, né? Por isso que eu estou tentando facilitar para ti, estou te dando um mnemônico aqui, tá beleza? Então é isso, olha. Esse Czinho que está aqui no banco, nada mais, nada menos, não é nada mais, nada menos que um direito que você tem. E lá no banco, no teu extrato bancário, vai estar lá um Czinho, tá? De obrigação deles para com vocês. Beleza? Ó, já no passivo, você pode ver que tá aí o Czinho também, ó. O C de obrigação. Imposto a recolher, uma obrigação da empresa para com o fisco, para com a Receita Federal, por exemplo. Tá ok? Capital patrimônio líquido, olha aí, ó. Esse valor, ó. Czinho aí, ó. O capital social, na verdade, eu acho que é 270 mil, que acho que ele está aí, né, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que a empresa, né, os sócios integralizaram esse valor, 270 mil, uma obrigação da empresa para com os sócios. Legal? Gente, simples assim, ó. Então eu vou aqui agora, nesse exato momento, passar, eu acredito que aqui estão os exemplos, né? Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo, tá? Estou colocando aqui que você precisa, tá, conhecer um plano de contas. Eu estou falando aqui com você sobre natureza de contas, que está lá naquele mnemônico, que é aquele quadrinho que eu fiz para você, aquele é o ponto crucial nessa nossa videoaula, tá? Mas para que isso seja bacana, tu vai ter que olhar lá um plano de contas, conhecer as contas do ativo e do passivo e olhar, olha, essa conta aqui eu vou debitar essa conta do ativo e a do passivo, e essas são as contas. Lá no plano de conta ele vai dizer. E aí tu vai entender que lá no plano de contas, quando entrar dinheiro no caixa, vai debitar, quando sair, tu vai acreditar aquela mesma conta. Entendeu? Ela vai ter essas operações de entra e sai. É isso que eu quero que tu entenda. Essas contas, elas têm a operação de entra e sai. Mas para isso você precisa conhecer o plano de contas para poder entender e efetuar esses lançamentos contábeis corretamente. Beleza? Vou dar um exemplo aqui de uma empresa que está integralizando o capital social em espécie. Olha o histórico. Olha ele conversando contigo, ó, a empresa está integralizando, você pegou o capital social lá, e lá está dizendo que a empresa está integralizando o capital social em espécie no valor de 100 mil reais. Aí o que aconteceu? Como é em espécie, isso vai para a caixa ou banco. Então eu coloquei lá no banco, ó, aplicação de recursos. Então ele respeitou aí a aplicação de recursos. Entrou dinheiro no banco, perfeito? Se entrou dinheiro no banco, perfeito? Entrou e esse banco está no ativo, perfeito? Então eu vou debitar essa conta. Legal? Capital social, origem de recursos. Entrou, olha, integralizou esse capital, entrou esse capital de 100 mil reais. Tá? Capital social faz parte do patrimônio líquido que está no passivo. Perfeito? Passivo é origem de recursos. Entrou recursos, então eu vou creditar, vou respeitar essa convenção. Simples assim, ok? Eu estou te dizendo que você precisa conhecer as contas, é claro, para poder fazer essas operações, mas eu estou te ensinando sobre a natureza de contas e o entra e sai delas, que é o jogo, né? O jogo das cadeiras aí. Legal? Simples assim, tá? Eu estou te dando um outro exemplo aqui, que de repente em um dado momento, essa empresa contraiu uma obrigação. Já aconteceu isso em algum momento, porém aqui ele vai pagar essa obrigação, vai dar baixa. Então só para você entender essa questão do entra e sai também. Olha, gente, eu estou falando aqui, ó, o entra e sai, tá? Das contas. Agora é o jogo das contas. Tu entendeu a natureza? Agora tu vai entender quando tu vai debitar e creditar a mesma conta. Mas por quê? Porque, cara, tu entendeu a natureza, então não tem mais o que tu errar. É só conhecer as contas agora. Beleza? Então, fornecedor é uma conta do passivo, tá? E banco é uma conta do ativo. Eu já sei isso. Eu olhei para a conta e já vi, ó, fornecedor do passivo, que é uma obrigação. E o banco é uma conta do ativo. É um direito. Então, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou ver? Ó, a empresa está pagando o fornecedor. Opa, se ela está pagando em espécie, cara, então esse dinheiro saiu do banco ou do caixa. E ao fornecedor, está entrando ou saindo essa obrigação? Cara, essa obrigação está saindo. Ela entrou no momento em que eu fiz a dívida, mas nesse momento ela está saindo. Eu acabei com a dívida. Cara, simples assim, né? Questão de lógica. Acabei com a dívida. Estou pagando o cara. Paguei por onde? Pelo banco. Cara, o banco ele não é do ativo? Sim, Títio. Beleza, se ela é do ativo, esse dinheiro está entrando ou está saindo, parceiro? Títio, esse dinheiro está saindo. Cara, então acredita esse valor, tá?
acredita. Beleza? Por quê? Está saindo o que antes era uma aplicação. Esse dinheiro saiu de lá. Legal? Saiu. Se está saindo, mano, teu ativo está baixando, tua dívida está baixando, né? Teu dinheiro saiu de lá, baixou teu ativo. Tua obrigação saiu, baixou teu passivo. Ok? Legal? Fez até uma multação aí. Isso também é explicado em contabilidade. Legal? Gente, simples assim, gente. Simples assim. Simples assim. Eu não tenho assim o que falar para vocês mais sobre essa questão de contabilidade em relação à natureza de contas. O que eu posso fazer, eu vou aqui para vocês, é dizer que o ponto crucial dessa nossa conversa é esse cara aqui, ó. Pega isso daí, casa com isso, tá? Já falei antes e volto a falar. Coloca na tua parede, tu que é acadêmico, iniciando, tu que é até profissional início de carreira, que tem essa dúvida ainda. Gente, tem. Eu tenho colegas que tem gente que é de outras áreas, que nem atua em contabilidade muito, mas se interessa muito pelo tema e tem dúvidas. E fala, meu amigo Regis, cara, eu não estou entendendo isso aqui. Eu explico e tá aí. Isso também serve. É normal, o pessoal de RH, o pessoal do área fiscal, nem todo mundo abrange tudo. Eu tive a sorte de trabalhar em determinadas áreas, né, ao longo desses anos e aprender bem esse negócio. Então, cara, isso aí para ti que vai fazer concurso e na hora de responder as questões de natureza de conta, que ele vai perguntar isso. Tá aí, já vi questão de concurso assim, tá? Na prova, no próprio exame de suficiência. Grava esse negócio aí, colega. Grava esse negócio aí, porque isso aí, você essas questões, tá? E você tirar essas dúvidas também, essas dúvidas que tu possa ter aí no futuro, perfeito? Aproveita esse conhecimento que nós estamos aqui passando para vocês. Eu quero agradecer muito a todos que estão aí. Dê um like no nosso vídeo, dê uma contribuição, não esquecendo que aquele material lá do CFOP está lá no Hotmart. Assiste o vídeo anterior que vocês vão entender legal. Vou deixar aqui para vocês aí o meu finalização no meu Instagram. Caso alguém tenha dúvida e queira tirar, pode mandar lá que eu vou estar tirando as dúvidas aí dentro do possível. Aquilo que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Essa é a missão. Tá bom, gente? Então, um grande abraço. Vem o próximo o próximo vídeo que é para complementar esse, é das contas de resultado, porque não é só patrimônio. Eu falei que o patrimônio líquido lá ele é para equalizar, né? Mas vem as contas de resultado aí. É o próximo vídeo. Eu não sei se até esse final de semana, até o final dessa semana eu consigo fazer para vocês aí, tá? Meu tempo é um pouco corrido, mas eu espero ter ajudado nesse primeiro momento, que lá nas contas de resultado também nós vamos falar de natureza de conta, que também é preciso você saber disso, tá bom? E complementar esse vídeo. Muito obrigado, valeu, fique com Deus, obrigado e até a próxima.